O apóstolo Paulo não nos ensina que devemos nos sujeitar aos arcontes, ou seja, às pessoas que ocupam as funções de poder e de governança do Estado. Mas, afinal de contas, o que de fato e de verdade o apóstolo Paulo ensina? Ele nos ensina que devemos nos sujeitar às exousias, ou seja, ao poder que existe na posição. Existe uma diferença entre os arcontes e as exousias, ou seja, entre a pessoa que ocupa o cargo, a função, a posição e a própria posição em si, a função, a cadeira. Este vídeo faz parte da série de exegese que eu estou fazendo na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, do verso 1 a 7. Cada versículo é uma exegese, cada versículo é um vídeo. Eu vou deixar aqui em cima os vídeos das exegeses dos versículos anteriores, versículo 1, 2, 3 e 4. Depois que você assistir esse vídeo, você pode entrar nos vídeos anteriores e assistir para que você possa entender o todo, pegar a sequência correta e entender todo o texto de Romanos 13, 1 a 7. Bom dia para você, seja bem-vindo ao canal F. Carvalhon Cristianismo e Política. Neste canal eu falo das coisas relacionadas à igreja, à Bíblia Sagrada, e também falo das coisas relacionadas ao Estado, porque não há dicotomia entre igreja e Estado. Eu dou as boas-vindas a você que está chegando agora no canal. Agradeço você que comenta, que deixa o like, que compartilha os vídeos. O meu muito obrigado. Eu sou o pastor Francisco Carvalho e hoje é 17 de abril, então vamos, sem demora, para a exegese do versículo 5. Eu vou fazer a leitura do texto do versículo 5, Romanos capítulo 13, vamos aqui para o versículo 5, diz o seguinte: portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Aqui no verso 5, o apóstolo Paulo dá continuidade ao raciocínio, ao ensino. Para que você entenda melhor o verso 5, é necessário você entender os versículos anteriores, do 1 ao 4. Repito, a exegese destes versículos anteriores está aqui em cima no card. Você pode, depois de assistir esse vídeo, consultar, assistir os demais vídeos para que você entenda. Aqui, portanto, o apóstolo Paulo está dizendo que é necessário que as pessoas estejam sujeitas não somente pelo castigo, mas também pela consciência. É este versículo que eu vou fazer a exegese agora neste vídeo. Aqui está o versículo na língua original em que Paulo escreveu: Diu anagen hypotasestai, homonon diaten orgen, alakai diaten steidesin. Nós temos aqui a conjunção dio, que liga o verso 4 ao verso 5, é a conjunção portanto, no entanto, entretanto. E aqui nós temos o substantivo feminino nominativo, o anagen, que quer dizer limitação. E aqui nós temos o verbo no presente infinitivo passivo, o hypotasestai, que quer dizer o que? Este verbo é o verbo se sujeitar, né? Se subordinar para obedecer. Em seguida, nós temos o advérbio de negação, ou, que é não. Em seguida, nós temos outro advérbio, o mono, e somente, apenas.
Em seguida, nós temos a preposição dia, que é por causa de, por causa da. Em seguida, nós temos o tem, artigo acusativo feminino singular, que é o artigo a. Em seguida aqui, pessoal, nós temos o substantivo acusativo feminino no singular, que é o orguém. Esse orguém aqui é uma palavra muito importante, gente, muito importante mesmo. Sabe por quê? Porque ela significa desejo, desejo de justiça, desejo de que a justiça de Deus seja feita. Aqui significa paixão, paixão violenta, justificável. Significa aplicação violenta da punição justa. Quando a gente fala estas coisas, isto parece soar muito mal aos cristãos, porque a mente dos cristãos foi moldada, foi preparada, é preparada para não aceitar, para não admitir, para reprovar qualquer tipo de violência. Então, na mente dos cristãos, funciona assim: é proibido qualquer tipo de violência. Este substantivo está dizendo que está falando da violência justa para a aplicação da lei. A aplicação justa para punir aqueles que fora da lei, fora da lei moral. Porque a última palavra do versículo 5, o isneídice, fala de consciência moral. Então, este orguém é um substantivo que quer dizer exatamente isto: a aplicação violenta da punição em nome de Deus aos fora da lei moral, aqueles que vivem fora da lei moral. Mas isto soa muito mal aos ouvidos dos cristãos. E eles precisam mudar esta mentalidade. É necessário para ter uma visão justa e correta da Bíblia, uma compreensão justa e correta da Bíblia e ter uma visão de mundo correto. Sabe por que o mundo é o que é? Porque os cristãos têm visão de mundo distorcido. A visão bíblica de mundo dos cristãos é distorcida. Então, se a visão de mundo dos cristãos é distorcida, o mundo vai ser distorcido. Agora, se os cristãos tivessem cosmovisão correta, cosmovisão bíblica de mundo correta, o mundo seria outro, o mundo seria melhor. Porque o mundo real, olha só, gente, isso é importante, o mundo real é exatamente aquele mundo que está na consciência das pessoas. É exatamente o mundo que está na cabeça das pessoas. O mundo que, a visão de mundo que está na mente das pessoas vai se tornar ou se torna o mundo real. Então, na cabeça dos cristãos, todo tipo de violência é negativa, é reprovada. E aqui está dizendo, não, a violência é justa para a punição dos fora da lei moral, ela é necessária. E em seguida aqui nós temos a conjunção ala, o mas, outra conjunção em seguida, o cair, também, e nós temos a preposição dia, a mesma preposição anterior, que é por causa de, por conta de, ou por conta da. E nós temos aqui o artigo acusativo feminino no singular, o tem, artigo a. Depois, e última palavra, nós temos o substantivo feminino no singular, que é o isneídesim, e esse isneídesi quer dizer
consciência moral. É a consciência moral na mente das pessoas. Então veja como fica a tradução literal, conforme está no grego. Portanto, necessário ser sujeito não apenas por conta da aplicação violenta e justa da punição, mas também por conta da consciência moral. Esta é a tradução literal. E não precisa mudar muita coisa, né, minha gente? Porque a própria sequência natural aí do texto no original, quando traduz para o português, não precisa mudar muita coisa para a gente entender. A sequência das palavras é exatamente esta, né? Portanto, é necessário se sujeitar. Olha aqui, sujeitar o hipotassestai. Aqui ele não está no imperativo. Lá no versículo 1, o apóstolo Paulo usa o imperativo para dizer, olha, vocês seres humanos se sujeitem, vocês devem estar sujeitos. Lá ele usa o imperativo, dever, imperativo, tem que ser, né? Se sujeitem de forma imperativa às exousias. Aqui não, aqui é diferente, ele usa o verbo presente infinitivo passivo, é necessário que vocês se sujeitem. Aqui, minha gente, é necessário fazer duas perguntas retóricas para que a gente possa entender o que o apóstolo Paulo está dizendo. A primeira pergunta retórica é a quem o apóstolo está ensinando, está mandando? A quem é que deve se sujeitar? E a resposta é aquela do versículo 1. Todas as pessoas do planeta, todas as pessoas do mundo. Não é somente os cristãos. Lá no versículo 1, ele já começa dizendo, é todo mundo. Todas as pessoas, porque todas elas estão debaixo da lei natural. Então, todas as pessoas devem se sujeitar. E aqui não usa o imperativo, ele não usa o imperativo. É necessário que vocês, toda pessoa esteja sujeita. E a segunda pergunta retórica é, se sujeitar a quem? Aos arcontes? As pessoas que ocupam os cargos? Não, e aqui é muito importante. Devem se sujeitar, sim, às exousias. Então, para que você entenda, vamos aqui para o texto em português. Olha só aqui, ó. Queres tu, ser humano, de um modo geral, né, a todos os seres humanos, queres tu, pois, não temer a potestade? Olha aqui a palavra potestade, traduzida aqui para o nosso português, potestade, é exousia. Queres tu, pois, não temer a exousia? O cargo hierárquico, o poder que existe na função, o poder da espada. Quer tu não temer? Faze o bem e terás o louvor dela. E o verso 4. Porque ela, olha só o verso 4. Porque ela quem? A exousia, a potestade, né? A função hierárquica, a posição hierárquica, com todo o poder que existe nela. Porque ela é o quê? Ministro de Deus, olha só. Porque ela é ministro de Deus para o seu bem. Portanto, é necessário que olha só, que estejais sujeitos. Sujeitos a quem? À exousia. Não é aos arcontes. As pessoas que ocupam a posição. Portanto, é necessário que vocês estejam sujeitos às exousias, ou seja, ao poder que existe na função. A função, a posição hierárquica, né, e todo o poder que nela é investido. E essa posição foi Deus quem instituiu. A pessoa que ocupa esta posição é apenas um privilégio. É apenas um privilégio. E ela é colocada nessa posição por vários caminhos. Um dos caminhos é ela mesmo se coloca nessa posição, ela de forma monocrática, autocrática, ela
chega na posição, ocupa a cadeira e diz: eu sento aqui, e ela mesmo se coloca na posição, no cargo. Isto acontece muito. A pessoa ocupa o cargo, ocupa a função e ela mesmo se colocou lá. Outro caminho para ocupar a função, ocupar aquela posição, é quando ela é colocada por outras pessoas. Quando outra pessoa coloca, ou quando um grupo de pessoas coloca ela ali naquela posição. Então tem esses dois caminhos, quando ela mesmo se coloca na posição, no cargo e ocupa aquele cargo, ou então quando ela é colocada por outros. E quando ela é colocada por outros, ainda tem algumas variantes. Ela pode ser colocada por uma pessoa, ela pode ser colocada de forma monocrática por uma pessoa, a decisão de uma pessoa, ou ela pode ser colocada por um grupo de pessoas que decidiu, que escolheu, que elegeu para que ela ocupasse aquele cargo. Seja como for, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é necessário que vocês estejam sujeitos às exousias, ao poder que existe na exousia, na posição, no cargo. Voltando aqui ao texto original, ou monondiatem orgen, ou seja, não apenas que vocês estejam sujeitos, se sujeitem, não apenas por causa da violência justa que a exousia, que o poder da exousia dá para exercer o juízo de Deus, punindo as pessoas fora da lei moral. Não somente por conta do medo da punição, não somente. Alakaidiatem esteidesim, mas também por conta da consciência moral que há em vocês. Quem são vocês? Qualquer pessoa, todas as pessoas do mundo, porque ele não está falando aqui somente para os cristãos. Esta consciência moral, a consciência moral não é privilégio dos cristãos. A consciência moral é uma lei que Deus deu na natureza humana, dentro do ser humano, quando cada pessoa nasce, quando a pessoa nasce, ela já nasce com esta lei gravada no coração. A lei, essa consciência moral, que é uma lei. Então, Paulo está dizendo aqui para as pessoas do mundo, de todo mundo, sejam cristãs ou não, sejam nascidas de novo ou não, sejam da igreja ou não. Ele está dizendo é necessário que vocês se sujeitem, e ele justifica aqui. Não somente por medo da exousia, medo porque a exousia exerce o poder, exerce a espada, e ela exerce a espada de forma violenta. A exousia usa a espada com violência para punir os fora da lei moral. Ele diz, não somente por medo de sofrer a violência da espada da exousia, não somente, mas também por conta da consciência moral que todo mundo tem. Algumas pessoas vão perdendo a consciência moral, porque a consciência vai se cauterizando, mas ela tem a semente da lei moral gravada no coração. A semente da lei moral está lá. Mas elas suplantam essa semente, sufocam esta semente da lei moral, e a consciência moral vai se cauterizando. E quando a consciência moral se cauteriza, elas se tornam fora da lei moral e passivas de sofrer a violência da espada da exousia.
Mas vocês que têm a lei moral, a consciência moral funcionando, vocês não precisam ter medo. Então, minha gente, terminando aqui a exegese do versículo 5, eu quero justamente terminar repetindo, reforçando o que eu já disse, né? A segunda pergunta retórica: a quem as pessoas devem se sujeitar? Aos arcontes ou às exousias? As pessoas que ocupam as arcontes ou as arcontes em si, ou seja, devem se sujeitar às pessoas que ocupam ao cargo ou ao cargo e todo o poder que o cargo detém. Paulo não manda, não ensina as pessoas a se sujeitar com obediência às pessoas que ocupam o cargo. Não, mas sim às exousias. E você pode perguntar, mas como assim se sujeitar com obediência ao cargo? O cargo sem a pessoa não faz nada. É verdade que a exousia, a função, a posição hierárquica, não faz nada sem a pessoa que a ocupa. Mas também é verdade que a exousia, a função, a posição hierárquica não torna digna a pessoa indigna que a ocupa. A função, a exousia, a posição hierárquica, é uma posição de dignidade. Mas se a pessoa que ocupa esta função é alguém indigna, esta função não a torna digna. Voltemos aqui ao verso 1 e vamos relembrar. A exousia, olha ela aqui, foi Deus quem instituiu. Essa exousia é a função, como eu disse, é a posição hierárquica, como eu venho reiteradamente afirmando. É uma posição de privilégio, de honra, de dignidade. É uma posição que foi investida da capacidade, da competência, da liberdade e do domínio. E é posição de honra, de dignidade. Quem a ocupa tem que ser digno, porque a função, a dignidade da função, não torna digna a pessoa indigna que a ocupa. Então, assim como é verdade que a função não faz nada sem a pessoa que a ocupa, também é verdade que a dignidade da função não torna digna alguém que é indigno de ocupar a função. A função não santifica a pessoa. A função não limpa a indignidade da pessoa. Logo, a pessoa que ocupa a função, ela tem que ser digna da função. Ela tem que se fazer digna da função. Ela tem que se fazer honrada. Ela tem que se fazer respeitável. Acontecendo da pessoa que ocupa a exousia, que ocupa a função, viver de forma indigna, contrária, oposta à dignidade da própria função, essa pessoa não é digna de honra. Essa pessoa não é digna do respeito do povo. O povo não pode dar dignidade a alguém que não tem dignidade, ainda que ela assuma uma posição de dignidade. O povo, a população, as pessoas, os cristãos não podem honrar quem não tem honra. E a exousia é função de honra. E quem senta nela tem que se fazer honrável, porque a honra da função não passa, não transfere, não santifica a pessoa. A pessoa que ocupa a exousia, que ocupa a função, se ela não se fizer honrada,
se ela não se fizer digna, de acordo com a liturgia do cargo, de acordo com a dignidade da função, então o povo não deve dar honra a ela. Porque dá-se honra, o povo dá honra a quem tem honra. E a pessoa que não tem honra, sentada em uma cadeira de honra, ela continua sem ter honra e as pessoas não podem honrá-la. O que ela merece das pessoas, do povo, é a rejeição e a reprovação. É necessário que os cristãos tenham a visão correta de mundo. Os cristãos do nosso tempo foram moldados a compreender que a pessoa indigna que ocupa a posição de dignidade, mesmo assim ela merece a honra das pessoas e não pode mexer com ela, não pode tirá-la, não pode fazer movimento para tirá-la da posição. Acreditam que alguém que não tem honra, ocupando uma função de honra, essa pessoa tem honra. Então não pode mexer com ela, porque tem que honrá-la, simplesmente porque ela está sentada na cadeira de honra. A Bíblia não ensina isto. A Bíblia ensina que devemos dar honra, respeitar, honrar, nos sujeitar apenas às pessoas que têm honra. Quem não tem honra, ainda que esteja sentada na cadeira de honra, na posição de honra, ela não merece ser honrada, não merece ser respeitada. É isso que a Bíblia ensina. E além do mais, nesse texto, você que assistiu os vídeos das exegeses do versículo 1, 2, 3 e 4, e agora do versículo 5, em nenhum lugar o apóstolo Paulo manda honrar os ercontes, ou seja, as pessoas que ocupam a função. De forma nenhuma. Você viu que Paulo diz que a exousia, olha só, a exousia está aqui, ó, marcado, ó, azulzinho aqui. A exousia foi instituída por Deus. Olha só em azul aqui, Paulo diz que a exousia, que na maioria das versões da tradução Almeida chamam de potestade, essa exousia é que tem origem em Deus. É instituição divina, foi Deus quem a instituiu. E não os ercontes. E aqueles que se assentam nas exousias, eles têm que viver e têm que exercer o serviço da exousia de acordo com a dignidade da própria exousia. Minha gente, e é exatamente isso que acontece na igreja, não é? É exatamente isso que acontece com os líderes religiosos. Se o líder religioso não vive de acordo com a palavra, ele perde a autoridade. Se o líder religioso vive de maneira inadequada, a comunidade, o pessoal da igreja, não vai respeitar, não vai honrar, não vai prestar a ele honra. Porque ele não vive de acordo, é assim. Esse é o espírito, essa é a lei, esse é o princípio. A Bíblia diz: dá honra a quem tem honra. Se a pessoa, ainda que ela seja um líder pastoral, um pastor, mas ela não tem honra, ela não pode receber honra. Porque a função não santifica a pessoa que a ocupa. De jeito nenhum. Então é assim na igreja também. E no governo eclesiástico, quando o líder pastoral, o pastor da igreja, vive de maneira errada, não vive de acordo com a dignidade da função, do cargo, da posição que ocupa, o que as pessoas da comunidade fazem? Se organizam e pedem a retirada dele. É assim que acontece. Em todos os sistemas de governo eclesiástico é assim. Tanto
nos sistemas de governos eclesiásticos e episcopais, quanto nos sistemas de governo eclesiásticos congregacionais. Em todo o sistema eclesiástico funciona assim. Cada um à sua maneira, mas funciona assim. Se o líder pastoral passou a não viver condizentemente, ou descobriu-se que ele não vive condizentemente com a palavra, a comunidade providencia tirá-lo. E a igreja segue esse princípio aqui de Paulo. Segue esse princípio que Paulo apresenta aqui no capítulo 13, do verso 1 ao verso 7 de Romanos. Segue esse mesmo princípio. Então as pessoas precisam entender que uma coisa é o cargo, outra coisa é a pessoa que ocupa o cargo. O cargo merece a honra das pessoas. E quem está no cargo, vivendo de acordo com a dignidade do cargo, ela recebe por tabela esta honra. É isto, minha gente, repito, o apóstolo Paulo não manda, não ensina obedecermos, nos sujeitarmos e honrarmos quem não tem honra. Ercontes, ou seja, pessoas que ocupam as exousias, a função, a posição hierárquica. Se não tiver honra, não merece a dignidade, a sujeição e a obediência das pessoas. O que elas merecem das pessoas é o repúdio e também o afastamento. Só lembrando que a democracia do nosso país funciona assim. Os ercontes, que ocupam as exousias, eles são colocados nas exousias por 3 caminhos. Pela decisão coletiva, ou seja, pelo voto, a população vota e escolhe aqueles que vão ocupar as exousias. Outros ocupam as exousias porque os ercontes que foram eleitos pelo povo nomeiam, como é o caso, por exemplo, dos ministros do STF. O erconte presidente da República que foi eleito, que foi colocado na exousia pela decisão coletiva, decisão do povo, indica um erconte para o STF, e os ercontes do Senado Federal fazem a sabatina e aquela pessoa passa a ocupar a exousia no STF, na cadeira do STF. E a terceira via, existe aqueles ercontes que ocupam as exousias por meio de concursos. Fazem concursos públicos, passam, então eles passam a ocupar as exousias. São pelo menos estas 3 vias em que os ercontes ocupam as exousias. Repito, através do voto, a população decide, por nomeação, por indicação e nomeação, como é o caso de ministros do STF, e por meio de concursos públicos. Seja como for, o erconte que ocupa a exousia, ele só merece a honra e a sujeição se ele viver de acordo com a honra e com a dignidade do cargo. Espalhe este vídeo para que as pessoas possam ter visão bíblica de mundo correta, consistente, de fato consistente com a Bíblia Sagrada. Escreve aqui nos comentários o que você acha, deixa o seu like, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Valeu! E a gente se vê no próximo vídeo.